E aí, rapaziada, tudo certo? Ó, a gente está na aula 2 do módulo 5. Se você acabou caindo por acidente aqui, volta para a aula 1, assiste ela para dar continuidade aqui, tá certo? Então vamos retomar, gente. Eu estava falando para vocês que o estudo da filogenia dos metazoários, né, ou seja, dos animais, aprendam esse nome aqui também. Esse biólogo gosta de inventar nome, né, gente? Mas é importante, tá? Se vocês verem esse zoa, vem de zoológico, já sabe que é de animais que a gente está falando. Existem hoje duas hipóteses que são mais recorrentes. A hipótese articulata e a hipótese equidizozoa. Eu não vou entrar em detalhes, até porque não cabe aqui, nem no ensino médio, é só para caso isso comece a aparecer nas provas, você já saiba do que a gente está falando. A hipótese articulata é essa hipótese mais tradicional. Ela organiza os animais nessa forma de parentesco. Então você tem os poríferos formando um sub-reino dentro do reino dos animais, né? Que seriam os animais verdadeiros, os eumetazoários, quinidários, plateumintos e, vejam bem, nematóides ou nematelmintos bem próximos de plateumintos. Anelídeos junto com artrópodes. É isso aqui, ó, que vem da hipótese articulata. Esses dois grupos, eles são agrupados de maneira próximas. Então a gente vai aqui seguir essa sequência. Ela é uma sequência conservadora, ela é uma filogenia que está caindo em desuso, né? Ela está cada vez mais sendo abandonada porque ela não reflete tão bem o parentesco evolutivo. E como eu disse para vocês já diversas vezes e sigo repetindo, a biologia não faz nenhum sentido se você não analisar ela com viés evolutivo, tá? Aí só para vocês darem uma olhada, a gente vai comparar esse grupo aqui, que são tidos como os animais protoctistas. Não está escrevendo. Só um segundo, pessoal. Vamos lá, gente. Valendo? Aqui, ó. Este grupo aqui, tá certo, gente? Os animais protostomados. Bom, quando a gente avalia na outra árvore evolutiva, vejam bem como os nematóides, ó, eles agora fazem parte de um grupo chamado equidizozoário. Essa é a hipótese equidizozoa. Porque estes dois grupos de animais são grupos que realizam troca de exoesqueleto, troca de uma cutícula, a equidise. Então, vocês sabem que inseto faz isso, né? Então, a lombriga também faz, tá? Que é um nematóide. Então, o nematóide é um grupo que foi aproximado junto de artrópodes. E Anelídeos saiu lá dos artrópodes e está agrupado com os moluscos. Hoje, a gente está em 2022, essa é uma das visões mais aceitas, mais modernas. E pode ser que você tenha que saber esse termo aqui, tá? Da hipótese equidizozoa, que vem do fato de eles realizarem equidise, certo? E aí os deuterostomados, né, não mexe, não altera, eles continuam da mesma forma. Lá dentro é que tem algumas coisinhas que a gente vai falar melhor, certo? Então vamos lá. Os poríferos e os quinidários. Bob Esponja, sua turma é um prato cheio, tá? De perguntas ou de figurinhas, de histórias e quadrinhos que podem aparecer como texto base. Os poríferos, gente, são as esponjas, os corais e as medusas são os quinidários. Inclusive é o grupo que é considerado quinidário por causa de uma célula chamada quinidoblasto. É ela que solta uma toxina que está nos tentáculos das medusas que fazem os organismos paralisarem. Então, você que já viu aí Procurando Nemo, algum desses filmes, tem a Dory lá, eu não lembro em qual deles, mas a Dory, ou Dolly, eu também não lembro o nome dela, enfim, eles estão passeando num mar de medusas, e ela acaba caindo num tentáculo desses bichos, e aí ela fica meio grogue, como se ela estivesse caindo no sono. Ali é uma tentativa de transmitir como o peixe ele vai apagando e vai morrendo. Então, o animal ele puxa com os tentáculos o peixe para a boca e não tem um tubo digestório completo. Então, o alimento é digerido parcialmente ali, o que não der certo, ele sai pelo mesmo buraco que entrou. Certo? Poríferos são animais filtradores e sésseis. O que são animais sésseis? Eles ficam fixos no solo, no substrato. Então, eles filtram a água para obter o seu alimento. E são todos furadinhos nas laterais, por isso que o nome do filo é porífera, porque eles são cheios de
poros, certo? Uma importância aqui, ó, que vocês precisam estar sempre atentos. Eu já falei em uma aula lá sobre os biomas, mas é sobre a questão da importância dos recifes de corais que existem nos oceanos. Eles são os verdadeiros oásis dos oceanos. É ali onde está a maior biodiversidade que a gente conhece. Lembrando que os oceanos são grandes desertos e os oásis são exatamente esses pontos onde existe coral, recife de coral. E as esponjas e os corais são o que fazem uma arquitetura bem importante para que outros organismos acabem sobrevivendo naquela região, certo? Plateumintos e nematóides são vermes. Plateumintos são vermes de corpo achatado e nematóides são vermes de corpo cilíndrico. Eles eram colocados próximos pelo formato do corpo. Mas quando a gente analisa as características evolutivas e de fisiologia, até os nematóides eles são agrupados junto com os artrópodes. Inclusive é o segundo filo mais diverso. Então, quando a gente vê até por esse lado, faz sentido eles estarem próximos dos insetos, dos artrópodes, porque já que os artrópodes são um grupo mais diverso, é de se esperar também que o grupo evolutivo próximo eles também apresente alguma coisa no mesmo sentido. Então, verminoses, tá? O tema aqui provavelmente mais frequente é o de verminoses. Teníase, cisticercose, esquistossomose são aqui as verminoses mais comuns causadas por plateumintos, né? Assim como a lombriga ou o bicho geográfico, né? Aquele bicho que vai mapeando a nossa pele, por quê? Ele é um parasita típico de cães e gatos. E aí, quando eles saem pelas fezes, né? A larva que vai penetrar na nossa pele. Quando a gente está numa areia, num ambiente, parquinho de criança é o lugar feito para isso, inclusive. Que cachorro da vizinhança vai, cachorro de rua, gato. A criança pega ali, bota a mão, aquele verme penetra pela pele e, em tese, ele deveria cair na corrente sanguínea para completar o seu ciclo. Só que ele é um verme de cães e gatos. Aí ele não consegue completar o ciclo, mas ele se alimenta do que tem entre a pele e os tecidos mais internos da gente e vai deixando um rastro. E parece um mapa, né, com fronteiras, por isso que ele é chamado de bicho geográfico. Aí, o bicho que é muito parecido com ele, mas completa o ciclo, é o bicho do amarelão, né, retratado aqui na obra do Jeca Tatu, que é a ancilostomíase. Esse bicho, ele vai entrar na corrente sanguínea, ele penetra pela pele também, entra na corrente sanguínea, e aí ele completa todo um ciclo complexo que passa por vários órgãos, depois dei uma olhadinha, e a pessoa, o verme ele completa no intestino e ele se alimenta do sangue da pessoa. Então provoca muita hemorragia interna, a pessoa ela perde literalmente sangue dos vasos sanguíneos, porque ela está sangrando internamente, e ela fica com aparência anêmica, por isso o amarelão. E aí dizia-se que o Jeca Tatu, né, um personagem relatado por ser muito preguiçoso, mas a preguiça dele é a doença, vem da doença. O simples fato de ele não calçar chinelos ou sapatos faz com que a pele dele estivesse mais exposta à infecção por esse bicho, tá bem? Os moluscos, pessoal. Os moluscos, eles têm como principais características a presença de concha. Tá? Nem todos os moluscos têm, mas é uma característica bem típica deles. É um corpo mole com uma concha. Então a gente tem os bivalves, né, uma das classes importantes, são filtradores. Os gastrópodes. Olha só como você vai entender o nome. O médico, né, a especialidade médica que cuida do nosso intestino e do nosso estômago, não é o gastroenterologista? Quando você pensa em gastro, você já vai pensar em sistema digestório. Quando você pensa em podos, né, gastropodo, é pé. Então você tem a estrutura deles do pé unida à estrutura visceral, né, as vísceras, onde está o estômago, o intestino. Então o pé está conectado morfologicamente. Diferente, por exemplo, dos cefalópodes. Os cefalópodes, que são os náutilos, lulas e polvos, eles têm a cabeça próxima do pé. Por isso que a gente chama eles de cefalopodes, que vem de pé, né? Vou até botar um aqui também. Então, céfalo vem de cabeça, podo de pé. Então, você tem a cabeça bem próximas aos pés. Muito comum, a gente vê em prova de matemática, a concha de um náutilo, né? Eles obedecem aqui, a simetria deles é inclusive muito bonita, né?
responde a uma razão matemática, se eu não me engano, a razão áurea. É um dos animais mais estudados em relação a isso, geometria e arquitetura do corpo. Próximo grupo, os anelídeos. Eles são assim conhecidos porque o corpo é dividido em anéis. Então você tem aqui poliquetos, que são animais marinhos, sanguessuga, né? Vocês estão vendo que ele tem uma ventosa que literalmente suga o sangue da pessoa, do bicho, do peixe, né? Eles normalmente estão presos em brânquias de peixes, que são os tecidos de peixes mais ricos em sangue, então eles se alimentam de sangue mesmo. Inclusive, tem um potencial médico, tá? Para o sanguessuga, eles foram muito usados e ainda são em alguns lugares para diminuir a pressão de algumas pessoas, por exemplo. Se aplica algumas sanguessugas na pele, elas removem uma quantidade de sangue, literalmente, da pessoa e aí a pressão cai. Então, ainda é usado, tá, gente, em alguns lugares. E tem um potencial também. As proteínas que ela tem na saliva impedem de coagular o sangue, então tem um potencial médico. Vai que você consegue isolar essas proteínas e aí aplica numa situação em que a pessoa não pode coagular, né, numa mesa de cirurgia, ou enfim. Aí são os médicos que vão decidir, né, o melhor uso. Já os artrópodes, gente, são as nossas grandes estrelas, tá? Artrópodes, eles vêm exatamente disso, de pernas, membros articulados. Então, se você pensar no artrópode, seja ele um crustáceo, um inseto, enfim, você sempre vai pensar que ele é todo articuladinho, todo móvel em juntas. Ele não é molenga, mas em alguns lugares específicos ele tem essa capacidade de movimentação. E os principais grupos, aí eu já não vou colocar aqui classe, tá, gente? Porque depende do critério, tem 4, 5, é uma confusão ainda. Então a gente vai falar em grupos. São os crustáceos, né, representados aqui pelo camarão e pelo caranguejo, pelo caranguejo, né, pela Maria Farinha. Aí, não sei se você sabe, mas a diferença de um caranguejo, que é esse que tem a perna bem ponteadinha, a última perna, para um siri, é exatamente essa. A última perna do siri, ó, ela é uma patinha, um reme, é um lemo. Então ela é achatadinha para facilitar a natação. Os caranguejos não. Os quelicerados, gente. Quelicerados são as aranhas e os escorpiões. Por que eles recebem esse nome? Exatamente por causa das quelíceras. Esses bichos têm, na região anterior, algumas estruturas que servem para manipular o alimento. No caso das aranhas, inclusive, elas usam para inocular o veneno, né? E tem também os pedipalpos, que nos escorpiões acabam formando as quelas que usam para manusear alimento, e as aranhas também usam tanto para manusear o alimento, como também para perceber o alimento, quimicamente e fisicamente. Outro grupo é o grupo dos insetos. Esse grupo é a nossa grande estrela aqui. É o grupo mais diverso, é o grupo que tem todo tipo de anatomia, fisiologia, todo tipo que você imaginar. Até bicho com 4 olhos tem, né? Tem um grupo de besouros, por exemplo, que são os girinídeos, eles sobrevivem na lâmina d'água. Então eles têm olhos que ficam acima da superfície da água, que estão adaptados às condições de transmissão de ondas, né, eletromagnéticas, com aquela refração, né, o índice de refração pessoal da física aí, prato cheio, certo? O índice de refração no ar ele é diferente da água, certo? Então, a gente enxerga bem aqui no meio onde tem ar. Se a gente abre o olho na água, as imagens já são distorcidas. Esses insetos não. Eles têm olhos que ficam acima da lâmina d'água e olhos que ficam abaixo da lâmina d'água. Então, cada estrutura ocular é adaptada para o ambiente, seja ele aéreo ou aquático. E aí, isso é só um dos exemplos, tá? Tem um monte aí pela frente. E os miriápodes, gente, são esses bichos de 1000 pernas, né? A centopeia, piolho de cobra, lacraia, todos esses bichos aí que vocês veem com uma porrada de perninha e articulado, são os miriápodes, tá bem? Outros temas que são bem importantes e interessantes para vocês darem uma olhada. Crescimento e equidise, gráfico clássico de provas de vestibular. O crescimento do ser humano é como? Quando a gente nasce sem, vamos botar, a gente nasce com alguns centímetros, né? Aqui está o tamanho, certo? Vamos botar aqui o tamanho e aqui o tempo. Você nasce com um certo tamanho, aí vai crescendo, dá uma esticada, dá um estirão, aí depois para de crescer, até o momento que você chegou à sua estatura e vai por ali estacionar. Com artrópodes, como eles crescem, você tem que imaginar que é como se eles crescessem dentro de uma armadura.
e ele não tem um osso por dentro, igual a gente. Então ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até a armadura não deixar mais ele crescer. Aí ele troca de armadura com o tempo. Então ele nasce, vamos lá, nasceu o bichinho com certo tamanho, cresceu lá um pouquinho, parou de crescer, porque a armadura não deixa ele crescer. Como é que os artrópodes crescem? Eles saem de dentro dessa armadura com uma armadura que é molinha por dentro. Então, quando ele sai, ele deixa a armadura velha e já tem uma outra armadura nova crescendo por cima dele. Só que ela está se secando, ela está ressecando. Então, ela ainda está mole. Então, quando essa armadura está mole, o inseto cresce e a armadura vai crescendo com ele. Quando essa armadura ela desidrata e ela fica fixa, aí o bicho para de crescer. Então, ele cresce um pouquinho e para. E vai fazendo isso sucessivas vezes até se tornar um adulto e não fazer mais nenhuma muda. Então esse gráfico aqui de baixo, ele vai retratar exatamente o crescimento de artrópode. Clássico, esse tipo de gráfico. Então fiquem atentos, tá bem, gente? Outra coisa, fisiologia comparada. Você lembrem-se, brânquias, elas são adaptadas a trocas gasosas na água. Pulmões e traqueias são estruturas adaptadas para respiração em ambiente aéreo, tá? Sendo que nos artrópodes, os pulmões foliáceos lá presentes em aracnídeos, eles são um sistema de compactação. O que eu gosto de chamar a atenção é para as traqueias dos insetos. Os insetos, eles não têm uma região, tipo a nossa, que é o pulmão, para fazer as trocas gasosas e depois levar o oxigênio para o corpo. Você tem que imaginar que dentro do corpo de um inseto é como se tivesse um sistema de encanamento. E nesse sistema de encanamento está passando ar. E aí as células em volta desse sistema de encanamento começam a absorver esse ar. E ele é cheio de furinhos nas laterais do corpo. Então, se você aí já viu algum filme sobre insetos, e imagina que ele tem aquele rostinho bonitinho com o nariz no meio, gente, infelizmente, para falar aí para vocês, ou felizmente, eu acho sempre bom a gente saber um pouquinho da realidade, os insetos eles trocam ar pelas laterais. Eles têm, se vocês repararem, tem vários furinhos na lateral dos insetos, que são os lugares que entram e que saem ar, tá bom? Com relação à excreção também, ó, chama muita atenção. Os organismos que normalmente têm a vida aquática vão excretar amônia, e os organismos que estão em ambientes terrestres já têm outros tipos de excreta, né, entre ureia e ácido úrico. Metameria, outro tema bem importante. Metameria é como o corpo é dividido, como ele é segmentado. Inseto tem cabeça, tórax e abdômen. Lembrando que as pernas só saem do tórax. Se você vir por aí algum desenho com inseto saindo perna daqui, ó, não existe. Isso aqui não existe, tá? É cabeça, tórax e abdômen, e as pernas sempre saem do tórax. Em crustáceos, cefalotórax e abdômen. Em aracnídeos, cefalotórax e abdômen. Nos miriápodes, cabeça e o tronco com as 1000 perninhas, né? As muitas perninhas que eles têm, que é uma característica bem típica deles. Beleza? E com relação ao tipo de metamorfose também, um tema... Opa, perdão. Asa e voo, né? Já foi esse. Gente, insetos, se você estuda a biofísica deles, eles não eram para voar, porque a asa deles é muito pequena em relação ao corpo. Então são bichos que realmente você, analisando assim, só a estrutura física, não faz sentido. Só que eles voam. Como é que eles voam? O que explica então essa capacidade de voo deles? É uma musculatura especializada, tá? Então a musculatura que é grande responsável pela capacidade de voo. Especialmente se você via algum besourão, aqueles rola-bosta que tem em época de chuva, um bicho grandão, todo desajeitado. Só que quando ele abre a asa e expande, ele balança elas muito rápido. Então essa força que ela ganha pela velocidade que justifica a capacidade de voo desses insetos. E por fim, tem 3 tipos de metamorfose, tá? Nos insetos, especificamente para os insetos. São os grupos que não têm metamorfose, são os ametábolos, que são as traças, por exemplo. Os hemimetábolos, que têm uma leve transformação, como, por exemplo, as baratas, que é a diferença de barata voadora, né, que o pessoal fala por aí, para barata não voadora. A barata voadora, ela, na verdade, é a fase adulta da barata.
A barata, enquanto ela não tem asa, ela é uma ninfa. Aí na última troca de esqueleto, que eu falei para vocês, né, que é aquela última troca de armadura, a barata ela desenvolve asa. Aí ela está pronta para reproduzir, então a gente chama ela de adulta. É nessa fase que a barata é voadora, que ela tem a asa desenvolvida. Então ela é uma hemimetábola. Diferente, por exemplo, das abelhas, das formigas, dos besouros, das borboletas, que são holometábulos. O que é holometábulo? É aquele que tem uma metamorfose completa. Então eles passam da fase de larva para uma pupa e para um adulto, como por exemplo o Aedes aegypti. Né? A gente tenta matar ele preferencialmente na fase de larva, né? Nas águas paradas, ele faz pupa e sai um mosquitinho adulto de lá também. Tá? Os grupos megadiversos de insetos, que eu chamo a atenção, são exatamente os ametábolos. Os holometábolos, desculpem. O que isso significa? Se você tem uma fase larval tão diferente de você, na sua fase adulta, que ela come uma coisa diferente de você, isso significa que você nunca vai competir por recursos com os juvenis da sua espécie. Então isso faz com que essas espécies de insetos sejam muito diversificadas, exatamente porque eles são capazes de explorar muitos recursos diferentes sem haver competição de adulto com jovem. Isso é um dos fatores mais responsáveis para a gente ter tantas espécies de insetos, mais especificamente dessas ordens megadiversas. Então vamos para a questão de número 98, para a gente testar um pouquinho os seus conhecimentos. De 2020, primeira aplicação. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados hábitats, tais como as montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filartópoda a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre, então vejam bem, ele fala muito sobre a ocupação do ambiente terrestre, que ele fala aqui, os primeiros a habitar a terra seca. Você está vendo que o exercício vai perguntar alguma coisa relacionada com isso. Só da leitura já sei que ele vai perguntar alguma coisa sobre isso. O que justifica a ocupação do ambiente terrestre? Quelícera. Então são as estruturas de manipulação de alimento ou de inoculação de veneno que estão aqui dentro, escondidas aqui pelos pedipalpos. Isso tem a ver com ocupar o ambiente terrestre? Nada a ver, né, gente? Tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Excreção de ácido úrico, que confere estabilidade ao pH corporal. Olha que item interessante. Excretar ácido úrico é interessante para ambiente seco? Sim. Ele estabiliza o pH corporal? Não, acredito que não. Primeiro que ele é insolúvel, então não vai estar afetando o pH dentro da hemolinfa. Outra coisa, o que isso tem a ver com conquista do ambiente terrestre? O controle do pH do sangue, do pH corporal. Então, aqui tem parte correta, mas isso não justifica a ocupação do ambiente terrestre. Então também não é esse item. O exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Perfeito. Lembra da armadura? A armadura ela também serve para evitar que a água do corpo saia para o ambiente. Não é a coisa que realmente mais afeta o controle hídrico, mas ela tem uma importância absurda nesse sentido. Então ela é uma capa que impede que a água que está dentro do corpo ela passe pela pele do bicho e vai embora para a atmosfera. Então ela é realmente muito importante. Letra C. Circulação sanguínea aberta que impede a desidratação de tecidos corporais? Nada a ver. Está tão errado que eu não sei nem explicar onde está o erro. Sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação central do movimento corporal. Gente, isso aqui está certo. Você ter o sistema nervoso ganglionar adequado para controlar o corpo, isso aqui não está errado. Porém, não explica a ocupação do ambiente terrestre. Tá certo? Então, este item, resposta letra C. Agora vamos falar sobre os deuterostomados, os dois últimos filhos que estão faltando, que são os equinodermos, que são esses bichos, como eu falei, o pepino do mar, a estrela do mar, o ouriço do mar. Eles são muito conhecidos por terem uma simetria pentarradial. O que é a simetria pentarradial? Faz um círculo e divida esse círculo em 5 partes iguais. Pronto, você consegue dividir um bicho desse em 5 partes iguais, baseado nessa simetria
pentarradial. Não sou o melhor desenhista, mas eu acho que vocês conseguem pegar a ideia. Então, quando a gente faz esse círculo aqui em volta de uma estrela do mar, ou pegando um ouriço, virando ele de cabeça para baixo, ou pegando a região da boca do pepino do mar, a gente vê essa simetria pentarradial. Aí é um motivo de muita pergunta de prova, exatamente porque ela se diferencia de todos os outros animais. Você vê que os animais, a partir do momento que tem a simetria bilateral, que deram aquela diversificada muito grande. O que aconteceu, então, para os equinodermos terem isso? Existem algumas explicações, tá, gente? Inclusive, que você fique claro, essa simetria pentarradial é na fase adulta, porque na larva, a larva desses bichos tem a simetria bilateral, tá? É outro ponto que também você precisa estar atento. Todos os animais ali, a partir de plateumintos, eles têm simetria bilateral em alguma fase da vida, inclusive os equinodermos. O que provavelmente faz com que esses bichos tenham aí essa divisão pentarradial, simetria pentarradial, tem a ver com a posição de estruturas que tem no ancestral, que era 2, 2 e 1 no meio. A partir dessas estruturas, elas se ramificaram, né, para ter 2 de uma e uma delas não, por isso que fica 5. E explica o sucesso adaptativo desses bichos, que normalmente eles estão no fundo do oceano, eles estão associados a coral ou a pedras. Então o deslocamento deles em 5 raios é facilitado porque eles se locomovem por pés ambulacrais. Depois dá uma olhadinha nisso, que é o outro tema mais comum. Eles caminham por um sistema de ventosas. É como se tivesse uma ventosinha grudando na pedra, aí ela joga um jatinho d'água, solta, desgruda, vai para a próxima, gruda, e é assim que eles se deslocam, tá? Dá uma olhadinha também nesse tema dos pés ambulacrais, são as coisas mais comumente cobradas dos equinodermata. Já os cordados, que é o grupo que a gente está, muito importante que você bote isso na cabeça, são as características que fazem dos cordados. É a presença de um tubo nervoso dorsal, diferente do camarão, né? Por exemplo, a gente sabe que ali no camarão, a parte de cima não é o sistema nervoso, né? A gente é invertido. Os deuterostômios, como os cordados e os equinodermos, o sistema digestório ele passa a ser mais frontal e o sistema nervoso dorsal. Isso é invertido nos protostomados. Presença de notocorda, que inclusive é o que dá o nome para o grupo, né, dos cordados, presença de fendas faríngeas e de uma cauda pós-anal em pelo menos alguma fase da vida. Então, nós seres humanos já tivemos notocorda, já tivemos fendas faríngeas e já tivemos uma cauda pós-anal no desenvolvimento embrionário. Em alguns cordados isso permanece, em alguns cordados não. O que você precisa saber aí para dar uma olhada a mais, que não, infelizmente a gente não tem tempo de trabalhar aqui? Como é que são os sistemas digestórios dos animais em relação à nutrição? O que é? Como é a captura e mastigação e salivação? Quais são os animais que têm isso, quais que não têm? Quais que vão ter um estômago ou quais que não têm estômago? Os que têm estômago, ele vai ser um estômago curto ou um estômago subdividido em 2, como é o caso dos ruminantes. O tamanho do intestino em relação ao tamanho do estômago vai definir provavelmente o tipo de dieta dele, se é mais rica em vegetais ou não, certo? Então dê uma olhada nisso. A quantidade de cavidades no coração, gente, isso aqui é um tema recorrente. Eu chamo a atenção porque, quando eu falar aqui de filogenia, vocês vão entender melhor. A quantidade de cavidades no coração vai determinar se o sangue vai se misturar ou não, aquele sangue do lado direito com o sangue do lado esquerdo, né? Nos bichos que têm 3 cavidades, com 2 atos e um único ventrículo, existe uma mistura de sangue, então não é tão eficiente a troca gasosa nesses animais. O tipo de excreção, o tipo, se é ácido úrico, se é amônia, se é ureia, como é que são feitas as trocas gasosas, se é por pulmão, se é por brânquia, se é pela pele, a presença do ovo com casca. Gente, eu trouxe essa filogenia só rapidinho para vocês terem uma noção. Aqui são onde estão os cordados mais primitivos, certo? Aqui a gente tem 2 grupos de peixes de boca circular, né, que são as lampreas, peixe-bruxa, e aqui em vermelho a gente tem os peixes cartilaginosos, então tubarões, arraias. Aqui, gente, foi um momento para o processo evolutivo muito importante, que surgiu a mandíbula. Nós temos aqui peixes ósseos, os anfíbios
E é nesse grupo aqui que eu quero concentrar vocês. Ó, aqui estão as aves. E aqui, crocodilianos. Aqui são répteis, lagartos, enfim. E aqui são as tartarugas e cágados, jabutis. Quando a gente olha para essa árvore filogenética, os crocodilianos, eles estão mais relacionados com as aves. Então, isso significa que o crocodilo, ele é, evolutivamente falando, mais primo da galinha do que do calango, do que do tejo, teiu, não sei como é que é chamado na sua cidade. Então, você imagina a estrutura de um jacaré, e aí eu, Brito, estou falando para você, ó, o jacaré ele é mais parecido com a galinha do que com a lagartixa, do que com a briba, do que com o calango que você vê aí no seu jardim. Por que eu tenho a capacidade de dizer isso? Exatamente por causa de fatores como a quantidade de cavidades no coração. Tá? Aves e crocodilos têm 4 cavidades. Lagartos, cobras e tartarugas só tem 3. Quando a gente analisa o crânio desses bichos também, eles são mais parecidos. E alguns estudos de DNA também já apontaram isso. Então, as aves, que são os verdadeiros descendentes dos dinossauros, são mais aparentados com os crocodilos do que os crocodilos seriam com as cobras e com os lagartos. Beleza? E aqui, por último, né, são os cordados, que é o grupo que nós estamos incluídos. Questão número 94. Há algumas décadas surgiu no mercado um medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase, enzima que atua no intestino na digestão de gorduras. Então vejam, aqui já vai ter uma questão de fisiologia comparada, provavelmente. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia de medicamentos, decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos, um dos produtos da digestão das gorduras, no sangue. Mantendo sempre a mesma dieta nos pacientes, fez medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta 5 resultados possíveis. 1, 2, 3, 4 e 5. O efeito esperado do medicamento está representado em qual resultado? Olha só, a gente tem gordura e a gente tem ela quebrada que se transforma em triglicerídeo. Se o medicamento fizer efeito, significa que a pessoa não vai digerir a gordura em triglicerídeo. Ou seja, nas fezes, a quantidade de gordura tem que aumentar. Então, antes do tratamento, a gordura nas fezes tem que ser menor do que depois. Já que ela não está absorvendo tanto triglicerídeo, não está digerindo tanta gordura, então tem pouco triglicerídeo. Então, a quantidade de triglicerídeo no sangue tem que ser menor com o tempo, né? Já que o medicamento está impedindo que tenha tanto triglicerídeo. Então, tem que ter mais triglicerídeo no começo do que depois. Então, a alternativa, né, do experimento é o número 1, letra A. E aí, agora eu vou passar bem brevemente sobre o conteúdo de botânica. Infelizmente, nós não temos tempo aqui de falar com detalhes, e eu preciso que você depois dê uma olhadinha com calma no seu material de estudo, tá certo? Aqui, gente, botânica é o grupo de todas as plantas. Então, essa árvore evolutiva, ela é super importante. A gente tem uma alga verde ancestral, que delas surgiram todas as plantas. E o que faz as plantas serem plantas? É a presença, que é o surgimento de organismos em que os embriões se desenvolvem parcialmente na mãe, no corpo da planta mãe. Então, todas as plantas aqui, ó, em alguma parte da vida, um embrião se desenvolve dependente da mãe. Nas algas, não. A alga, os gametas fecundam no mar, e por ali eles que se virem, as novas algas que se virem, elas não têm nenhum tipo de contato físico no começo da vida, ou no desenvolvimento dela com a mãe. Certo? Então, as briófitas, né, que são, por exemplo, os musgos, as hepáticas e os antóceros, são os exemplos mais clássicos de briófitas. São plantas que são muito pequenas porque elas não transportam tão bem os nutrientes, então, porque elas não têm vasos condutores, né? Então, elas não têm tamanho grande. Aquela mesma história que eu falei para vocês do transporte de nutriente de célula a célula, por isso que as esponjas normalmente não são tão grandes, e aí quando tem sistema de circulação elas ficam maiores. É exatamente o que aconteceu com essas plantas aqui, ó. Esse grupo aqui é chamado de plantas vasculares. Por quê?
porque elas têm xilema e floema, que são os vasos que vão conduzir a seiva. Então, como pteridófitos, aí os exemplos são a samambaia, né? Aqui, ó, os gametócitos, aqui são os soros, né? São regiões de produção de esporos, não tem nada de gameta, não, perdão. Aqui é o gametófito, né? Tem a região feminina e uma região masculina, ela até retratada aqui por ser uma planta cordiforme, né, com formato de coração. Ela é microscópica, tá, gente? Então é realmente muito difícil de ver ela a olho nu. E alguns outros exemplos de pteridófitas que a gente usa muito para fins de paisagismo, como a avenca. Beleza, galera. Aqui, qual é a novidade evolutiva? O que faz dessas plantas serem um grupo tão especial em relação às outras? É o surgimento, galera, da semente. Plantas com semente têm uma capacidade de dispersão muito grande. Então, esses dois grupos são os grupos aí que são mais comuns. Hoje as gimnospermas nem tanto, mas se você pensar num passado histórico, na época dos dinossauros, eram as plantas mais dominantes, né? As angiospermas, elas se tornaram muito dominantes em função de uma relação que elas desenvolveram com animais terrestres. Já a gente fala um pouquinho, certo? Então, exemplos de gimnospermas. Sempre que se falar em floresta de coníferas, gente, você vai pensar em gimnospermas, são os pinheiros. As gimnospermas são as plantas que apresentam essas estruturas reprodutivas, que são chamadas de estróbilos. São folhas modificadas, como se fosse uma estrutura primitiva que seria parecida, semelhante com o que as flores vão fazer lá nas plantas angiospermas. E quem são as angiospermas, gente? As angiospermas são as plantas com flor. Elas são tão diversas com flor e fruto. Gente, isso aqui, ó, é o que deu, isso aqui também, né? Não tem como a gente falar não. Mas essas duas estruturas são tão importantes, porque, por exemplo, as flores, elas são sistemas que promovem interação. Esses aqui são os verdadeiros aliados das plantas angiospermas. Quando eu falei para vocês que a gente vive a era dos insetos, é por causa disso. Os insetos passaram a fazer relações com as plantas de polinização, de grande dependência. E a nossa espécie depende muito, inclusive das abelhas. Mais da metade dos alimentos que a gente consome são polinizados diretamente por abelhas. Diretamente por elas. Então, as flores, que têm estruturas masculinas e estruturas femininas numa mesma flor, existem flores que ou é masculina ou é feminina, né? Então, o grão de pólen é a estrutura masculina, o gineceu, né, que tem toda aquela estrutura do estilete do filete, vocês têm que ficar, dá uma olhadinha, tá bom? Na anatomia das plantas. E os frutos, gente. Os frutos, eles são muito responsáveis pela capacidade de dispersão. Então, você está vendo aqui um macaquinho ingerindo um fruto de jaca, né? Ele vai lá, come a jaca, algumas dessas sementes vão cair no chão, ali elas podem germinar, algumas outras ele vai carregar, vai pular no galho, vai pular no outro, daqui a pouco ele sai derrubando. Algumas que ele come, pode ser até que a semente, dependendo de algum animal, não sei se é o caso da jaca, mas algumas plantas, elas precisam passar pelo trato digestório do animal para quebrar a dormência. E aí quando elas saem junto com as fezes, elas já saem até fertilizadas, né? Já vai com humus direto, beleza? Então essa aí é uma das estruturas são as estruturas mais importantes que vocês precisam saber sobre as plantas. Então vamos lá. Pessoal, questão número 128. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números, que é o surgimento, né, de embriões protegidos pelo gametófito, tecidos condutores de seiva, formação de tubo polínico, polinização pelo vento de frutos, produção de frutos. Então a gente tem aqui, ó, angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicado pelo número... Gente, ambiente terrestre. Vocês vão lembrar que briófita depende da água para poder polinizar, para fecundar, proterozoide fecundar. As pteridófitas também. O fato de não haver fecundação com exigência da água surgiu aqui, ó,
Então são as gimnospermas e as angiospermas que não têm mais a necessidade de fecundação dependente da água, exatamente porque existe a formação de um tubo polínico. Beleza, gente? Então, vocês só deem uma revisada nesses tópicos, se possível. Fotossíntese, reprodução de angiospermas, especialmente porque aqui tem uma coisa que cai muito em provas, que é o endosperma 3N. Transporte de substâncias, como é feito o transporte do xilema e do floema, e também os hormônios vegetais, como a auxina, a giberelina e por aí vai. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa última aula, espero que vocês tenham gostado do nosso curso e muita sorte e muita calma na prova de vocês, beleza? Um abraço, até a próxima.